racismo. No Brasil é coisa rara o racismo. Tenta o tempo todo jogar negro contra branco. Desculpa o linguajar do presidente da República. Isso já encheu o saco do senhor. Encheu o saco. Chato. Perguntar a forma d'água não sabe nada. Somos idiotas. O senhor maculou e manchou a luta contra a corrupção necessária, muito necessária no nosso país, tendo sido seletivo, parcial e com o objetivo político de ajudar um campo no processo eleitoral. O Brasil viveu uma derrota muito grande, que foi a eleição de um governo e de um presidente claramente identificado com a extrema-direita, né? Num fenômeno que colocou o Brasil num cenário mundial de crise econômica que já tinha, por óbvio, mas uma crise de representação que levou as condições para que o filho mais podre desse sistema político se vendesse para o povo como antissistema. E, infelizmente, um setor enorme do povo comprou gato por lebre, né? Com todo o ceticismo com o regime político, com a desesperança com a crise econômica, com a falência da velha esquerda, enfim, determinadas coisas que levaram o setor do movimento de massas a apoiar e eleger ideias claramente anti-trabalhadores, ideias claramente anti-organizações dos movimentos sociais, ideias de um cara LGBT-fóbico, racista, machista, de fato, um neonazista, né? Vou lhe dar duas dicas. Que o senhor leia Paulo Freire. Mas o segundo pedido que eu lhe faço é renuncie. O Brasil inteiro está pedindo a sua renúncia. Eu acho que, passado esses 365 dias, a gente tem um governo que, óbvio, a todo momento tenta restringir as liberdades democráticas. Existe um núcleo do governo que é claramente ideólogo, né, da construção de um fechamento do regime por dentro do regime político, né, criando as condições para censura, perseguição a professores, perseguição aos movimentos sociais, enfim, mas que, por um lado, pelo elemento de despreparo, porque eu acho que eles chegaram ao poder antes de ter um partido capaz de ser um exército da organização do neofascismo no Brasil, estão tentando organizar agora, né, pelos elementos também de resguardo democrático da sociedade brasileira, pelo descontentamento do povo com as próprias, enfim, decepções com o Bolsonaro, eles não conseguiram implementar, né? Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Qualquer projeto autoritário ao longo da história, em todas as experiências, para se assentar no poder, tem uma combinação, né? Obviamente, de desesperança, de mal-estar social, enfim, um setor do movimento de massas que adere a essas ideias, mas também a ideia da perseguição ideológica, do ataque à produção de conhecimento, do ataque ao livre e à leitura, do ataque, de uma forma geral, às liberdades democráticas e do pensamento. Eu vejo um setor já cansado, né, da quantidade de resistência que nós fizemos e teremos que fazer. Eu digo sempre, o enfrentamento ao governo Bolsonaro não vai ser uma corrida de 100 metros, vai ser uma maratona. Mas é preciso cumprir essa maratona. E é possível vencer. Se a gente parar para pensar, por exemplo, no ano que a gente tem um presidente LGBT-fóbico, foi o ano que o Supremo decidiu que LGBTfobia é crime no país. Tem nenhum ano do tsunami da educação que conseguiu derrotar o Weintraub no corte das universidades, que ele tratou como balbúrdia, toda a produção de conhecimento, toda a luta nas universidades, a todo momento tenta botar uma peste, um carimbo, né? Agora a última é que as universidades têm implantação de droga. É um negócio escandaloso, né? Mas vejam, a luta dos estudantes foi tão potente, que foi gigante nas ruas, que coesionou a comunidade acadêmica internamente para ir para fora e ganhou o apoio da maioria do povo, porque o povo sabe que a educação é importante, sabe que a educação pública é central para que seu filho possa estudar. A luta da educação se transformou numa luta de maioria, porque os estudantes souberam fazê-la na rua e ganhando o apoio do povo. Acho que é um caminho. Acho que a gente tem que apostar na juventude e, ao mesmo tempo, seguir os ensinamentos e seguir
enfim, as conclusões dessa luta do tsunami da educação que foi vitoriosa. Quanto custa os anos de vida da classe trabalhadora? 2 bilhões em emenda parlamentar? A gente tentou fazer na reforma da Previdência com os comitês domésticos, com a resistência de rua. Veja, tinha uma agenda que, como eu disse, muito superior à base de apoio do próprio Bolsonaro, dioturna da imprensa a favor da reforma da Previdência. Foi, assim, acachapante as matérias antipovo e antidireito dos trabalhadores em todo o primeiro semestre de 2019 e mesmo assim a gente conseguiu manter uma alta rejeição aí dos trabalhadores à proposta da reforma da Previdência como parte de um engajamento diário na luta contra essa reforma. Nós apoiamos e fomos parte da construção do tsunami da educação, usamos os nossos mandatos para apresentar projetos para dar saídas estruturais também para um problema que é estrutural da crise do capitalismo no país, mas que ao mesmo tempo precisa ter consignas que ajudem o povo a enxergar que o problema é justamente nessa estrutura de classes que faz com que uma minoria controle e massacre a ampla maioria do povo. Por isso desarquivar o projeto da Luciana Genro, né, agora nossa deputada estadual, de taxação das grandes fortunas, por isso fazer o debate que a reforma da Previdência era uma reforma antipovo e precisava taxar juros e dividendos, auditar a dívida pública e mostrar a parasitagem do sistema financeiro no Brasil. Por isso sempre demonstrar, porque a classe dominante sempre diz, através dos seus veículos, que a crise econômica massacra todos, né? E que todo mundo tem que fazer um pouquinho de sacrifício. Só que o que a gente está vendo no Brasil, como é por óbvio, Marx dizia que quando o capitalismo vai bem, a vida dos trabalhadores vão mal. E quando o capitalismo vai mal, a vida dos trabalhadores vão pior. Piorou muito, né? A gente está vendo aí 13 milhões de pessoas na extrema pobreza no Brasil, 12 milhões de desempregados, 38 milhões de pessoas na informalidade, um ataque dioturno aos servidores públicos com a demonização, né, que fazem aos serviços públicos e aos servidores públicos. Aqui no nosso estado, arroz salarial, parcelamento, pacote do leite, mas ao mesmo tempo a gente está vendo que os ricos estão ficando mais ricos. O Brasil tem novos bilionários no ano de 2019 lá na revista Forbes, então o sistema está bom para alguns, né? Mas aí vem o laranjal do PSL e daqueles partidos, os caciques dos partidos que, inclusive, surrupiam essa conquista das mulheres brasileiras. Portanto, ministro, eu acho que o senhor deve desculpas às mulheres brasileiras. Achamos que é um duplo caso de estelionato na corrupção e surrupiando uma conquista enorme do movimento de mulheres, que foi a destinação do fundo partidário para as cotas femininas. O Brasil é a lanterninha de participação de mulheres, né, no mundo e na América Latina, nos piores rankings, né, de posicionamento. Nós somos só 15% das mulheres no parlamento, isso que avançou de uma eleição para outra a partir da Primavera das Mulheres e da decisão do TSE de as cotas femininas serem acompanhadas do fundo eleitoral, né, de cotas de recursos financeiros para candidaturas femininas. No mês das mulheres, o seu ministério e a senhora própria têm usado recursos públicos para fazer a sua verdadeira cruzadas contra o feminismo. Contra o feminismo que é justamente responsável para que eu possa estar aqui hoje falando. Então acho que a senhora deve desculpas às mulheres que lutaram antes de nós. Mas como eu digo, não basta ser mulher, né? É preciso defender o direito das mulheres. Então, além da ampliação do número de mulheres, a gente tem uma divisão, é óbvio, de mulheres que são feministas e mulheres que são, né, a reprodução aí das ideias machistas da sociedade ou mesmo do próprio Bolsonaro. Pior que ser machista de um partido carregado de laranja é ser machista desinformado. Quero dizer que nós temos muito orgulho do PSOL na nossa bancada, a única bancada paritária na Câmara dos Deputados. E acho que essa solidariedade ali com as companheiras de bancada, com a luta das mulheres, certamente ajudou a enfrentar um espaço que é um espaço que, obviamente, por si machista, e é óbvio que o ministro da Educação se sente à vontade para falar porque é uma mulher, mas eu tô falando, né, a gente não leva para casa esses desaforos, já ali na hora reagimos, assim como outras companheiras em outros momentos, de não aceitar esse machismo, de levantar a voz, de brigar, né? A gente tem uma turma muito boa de mulheres que enfrenta e eu acho que esse espaço
reproduz, né, essa lógica de machista da sociedade. O senhor poderia ser um ministro de Agricultura, mas como ministro de Meio Ambiente, a gente sabe que o senhor coloca os interesses dos ruralistas e das forças mais atrasadas em frente aos interesses ambientais. Eu diria que o senhor deve ter feito uma segunda graduação de artes cínicas, porque, infelizmente, o que o senhor está fazendo, sim, é um extermínio do futuro. Acho que o jovem tem muita razão, porque a juventude no mundo inteiro, felizmente, está preocupada com o futuro. Parece que no governo, para ser ministro de alguma coisa, tu tem que ser contra alguma coisa, né? Nós temos um ministro anti-meio ambiente que é coerente com as ideias do Bolsonaro. É alguém que enxerga o meio ambiente como um entrave para o desenvolvimento do que tem de mais atrasados, das forças retrógradas, do agronegócio que quer derrubar nossas florestas, dos ruralistas que querem meter gado no lugar de floresta na Amazônia, daqueles que querem liberar e envenenar a população brasileira com a liberação de agrotóxicos proibidos em vários países diante da alta toxicidade desses agrotóxicos. Então, o governo não riscou o fósforo para queimar a Amazônia, mas criou todas as condições para que riscassem. Eles são responsáveis. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? A Greta já falou que os índios, né, morreram porque está defendendo a Amazônia, pô. É impressionante, a imprensa dá espaço para uma pirralha dessa aí. Esse ano foi o ano de uma greve climática potentíssima em vários países do mundo, em que a juventude tem ocupado as ruas diante da iminência do capitalismo, de fato, a arriscar o futuro da humanidade. É concreto, é real. E a Greta tem sido o símbolo dessa luta, dessa geração. Ela é o símbolo de milhares de jovens, talvez milhões. Quando o Bolsonaro ataca ela, né, mostra, obviamente, mais uma vez, né, a sua agenda anti-resistência, a tentativa de caracterizar essa resistência contra ela, mas mostra a força desse símbolo e a força dessa luta que incomoda eles. Aliás, quando eles ameaçam com a AI-5... Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada. Eles ameaçam com mais autoritarismo, é porque eles também veem uma alteração de ânimos na América Latina e uma disposição do movimento de massas e, sobretudo, da juventude e das mulheres de resistir à agenda e à consequência dessa agenda ultraliberal. A gente precisa, né, ver essa ameaça do AI-5, que foi um dos períodos mais sombrios da ditadura civil-militar, também como medo deles, do movimento de massas no Brasil, um medo deles, né, com essa mobilização nos países da América Latina, o medo deles de lembrar o que foi em junho de 2013 e a latência que tem do Elinão, que tem do tsunami da educação, que tem das forças democráticas, que tem, né, até do movimento de resistência vira-voto, que foi um movimento de luta democrática e de resguardo democrático no Brasil. Por isso que a gente tem trabalhado muito com a ideia de unificar todas essas consignas que são necessárias nesse momento histórico em torno de uma consigna guarda-chuva, que é o Fora Bolsonaro. É preciso derrotar o autoritarismo do governo. Nenhum governo cai de podre. O Brasil é muito maior que o autoritarismo, falta reacender as esperanças e se reencontrar nas ruas como espaço de demonstrar seu rechaço a esse autoritarismo e essa agenda antipovo do governo Bolsonaro. Estamos de pie, no nos vamos a rendir. Hasta que esta derecha golpista nos respete, hermanos. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei solicitação de perfil e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. O Estado opressor é o macho estuprador. O Estado opressor é o macho estuprador. Eu desejo, então, que todos e todas e todos recarreguem as energias, que sobrevivam aí às polêmicas do final de ano e que lembrem da história, do passado. Quando eu me deparo com uma situação de risco, de autoritarismo, um momento novo que nós estamos vivendo e que nós nunca vivemos como esse momento, eu penso nos que resistiram antes de nós e penso na bravura, penso na capacidade de resistência, penso nos heróis e heroínas que diziam em tempos muito mais sombrios, venceremos, erguiam os punhos e seguiam.
Eu acho que a gente tem que se inspirar neles para fazer a nossa responsabilidade no nosso tempo, na nossa hora. Um beijo para todos, nos vemos em 2020.